Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Edilberto Flor, sou advogado especialista em direito de trânsito no BR Multas. Hoje a gente vai abordar um tema muito interessante, que é a questão da recusa à realização do teste do etilômetro. O que é isso? Eu me recusei diante de uma operação policial a realizar o teste do etilômetro. Esse tema é de extrema relevância, pois gera muita confusão na cabeça dos condutores. Então, para a gente não perder tempo, já ativa as notificações do canal, se inscreve aqui no YouTube para você não ficar de fora de nenhum conteúdo que a gente vai trazer aqui para vocês. Lá no parágrafo 2º do artigo 280, a legislação estabelece que, além de ser comprovada por agentes de trânsito e equipamentos de fiscalização eletrônica, a infração pode também ser comprovada por qualquer outro meio tecnologicamente hábil a comprovar aquela infração que seja homologado, ou seja, esteja dentro das diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, o que é o caso do etilômetro, o famoso bafômetro conhecido por todos nós. Além disso, todos esses equipamentos, eles demandam de uma perícia técnica, de uma aprovação que é expedida através de um certificado emitido pelo Inmetro. Então, ou seja, todos esses equipamentos audiovisuais, eletrônicos, que constatem reações químicas, eles demandam uma aprovação do Inmetro para que eles estejam dentro das regulamentações e hábeis a identificar aquela infração, a comprovar a infração cometida pelo condutor. Hoje, nós temos vários tipos de etilômetro que os órgãos de trânsito fazem a utilização em suas operações policiais, mas 3 deles são os mais famosos que eu vou colocar aqui para vocês. O primeiro deles é o etilômetro digital. Esse etilômetro, por sua vez, ele, da mesma finalidade dos outros, o condutor ele vai realizar, o assopro no equipamento. Lembrando que o equipamento ele tem que ter uma ponteira descartável. Além disso, ele também tem que ter o seu certificado de calibração registrado no Inmetro. Então, ou seja, ele tem que estar dentro do prazo de validade. Mais para frente nós vamos falar disso. Esse equipamento é o mais comum utilizado aí nas operações de trânsito. Temos também o equipamento descartável, o etilômetro descartável. Ele é comumente vendido nas farmácias aí próximos da sua casa. Então você pode ter inclusive esse etilômetro em casa. Se você costuma aí fazer a ingestão de bebida alcoólica e está na dúvida se ainda está ou não sob a influência de álcool, se existem partículas de álcool aí circulando no seu organismo, você pode fazer essa conferência antes mesmo de sair de casa. Esse etilômetro descartável, ele não é muito comum de ser visualizado nas operações, mas ele também é legítimo a constatar a infração de dirigir sob influência de álcool e, na eventual recusa, a recusa de realização do teste do etilômetro. E por fim, nós vamos de novidade tecnológica, o bafômetro passivo, o etilômetro passivo, que é um equipamento muito curioso. O agente de trânsito, ele vai vai se aproximar com esse equipamento do condutor e, através da captação atmosférica daquela proximidade ali junto ao condutor e o agente, ele vai constatar se naquela área atmosférica existem partículas de álcool, partículas etílicas, que por sua vez informará o agente de trânsito que essa captação foi feita, e aí, a partir daí, o agente de trânsito vai informar ao condutor que existe ali uma evidência de que ele possa ter realizado a ingestão de bebidas alcoólicas e, com isso, ele realizar o teste do etilômetro convencional, seja ele o descartável de farmácia ou o próprio etilômetro digital, que é mais comumente usado. Por mais absurdo que pareça, o etilômetro passivo, pessoal, ele já é uma realidade.
A gente já consegue visualizar aí a utilização por entidades de trânsito, né? Especialmente a Polícia Rodoviária Federal, que segue aí à risca várias de suas operações policiais para coibir aí a imprudência nas estradas. O etilômetro passivo já está ambientado às rotinas de operação policial desses órgãos, tá? Então, é muito importante a gente estar atento a essa situação. Por quê? Porque apenas com a captação do etilômetro passivo não quer dizer que a infração esteja configurada, porque estamos falando de uma questão atmosférica, de um ambiente atmosférico. Suponhamos que no interior do seu veículo você tenha utilizado perfume, ou você mesmo tenha, por exemplo, feito a ingestão de um enxaguante bucal, ou você, nesses tempos de pandemia, tenha feito a utilização de álcool gel. Obviamente o equipamento irá captar, e por isso se faz imprescindível, após essa constatação, a realização de teste com o etilômetro convencional, porque é ele que irá demonstrar o quantitativo de álcool no sangue do organismo do indivíduo. O artigo 165 nos diz: dirigir sob a influência de álcool ou qualquer outra substância que determine dependência. Nesse sentido, estamos falando daquele condutor que fez a ingestão de bebida alcoólica e foi flagrado aí conduzindo seu veículo por ruas, estradas, rodovias em uma operação policial. Todavia, o tema que a gente está abordando hoje é a previsão legal do artigo 165A. E ele foi criado, uma curiosidade, na verdade, por conta de uma previsão legal da Constituição Federal. Todo mundo sabe daquela máxima que existe aí nos temas relacionados à justiça de não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo? Pois é, com esse embasamento, muitos condutores se recusavam, na verdade, a realizar o teste do etilômetro nas blitz. E com isso, os agentes se viam sem medidas alternativas para aplicação da penalidade, mesmo verificando em determinados casos que o condutor apresentava ali um sinal ou outro de embriaguez. Sabe-se que é possível a constatação da infração através de constatação visual, preenchimento de um termo específico que vai ali atestar as características do condutor. Todavia, sob essa argumentação, muitos condutores se recusavam a realizar o teste do etilômetro e com isso, não produzida a prova, da utilização do etilômetro, as infrações se tornavam frágeis, pois muitos dos agentes de trânsito não procediam ao procedimento de constatação da infração de dirigir sob a influência de álcool de maneira correta, levando assim a inconsistência de inúmeros autos de infração. Logo, diante da incidência dessas ocorrências de recusa sob a alegação de que eu não sou obrigado a produzir prova comigo mesmo, a legislação, o legislador, no caso, criou-se a infração de recusa à realização do teste do etilômetro para coibir condutores, certo? Para coibir condutores de se recusarem à realização do teste do etilômetro sem a penalização diante da possibilidade dele estar sob a influência de álcool, tá? Então, por isso o artigo 165 165A, veio para coibir essas atitudes, a mera recusa da realização do teste do etilômetro sem a possibilidade de constatação da infração aí prevista no artigo 165 e 165A. Mas Edil, e aí? Como que eu procedo diante de uma situação dessas, onde eu possivelmente me recuso a realizar o teste do etilômetro? Bom, inicialmente é importante lembrar que toda infração, conforme falamos no vídeo passado, ela demanda um procedimento específico. E para a infração prevista no artigo 165A, a qual estamos falando da recusa, não é diferente. Ela tem o seu procedimento específico. Um fato curioso que é importante todos terem em mente é que quanto mais grave a infração,
maior o número de requisitos o agente tem que preencher para que essa infração seja legal. Logo, estamos falando de uma infração gravíssima que tem seu valor multiplicado por 10 vezes e prevê a suspensão do direito de dirigir. Então, existe aí uma gama de procedimentos que a gente deve adotar para que a infração seja legal no sentido literal da legislação vigente. Sabendo disso, pessoal, que existem procedimentos a serem seguidos pelo agente de trânsito, muitas das infrações são passíveis de recurso, buscando aí a anulação diante da inobservância de um procedimento ou de uma oportunização de uma contraprova, de um fornecimento de um atestado de calibração desses equipamentos, ou seja, é vasto aí as teses que podem invalidar a infração aplicada a você. Para isso, o BR Multas tem uma equipe altamente qualificada que vai fazer o recurso específico para o seu caso, com alegações consistentes que vão demonstrar ao órgão que aquela infração foi aplicada de maneira totalmente equivocada. Prova disso que somos especialistas no assunto e referência no tocante à lei seca no nosso Instagram, @brmultas. Lá na aba de destaques você tem lá o íconezinho do Funciona. Lá temos inúmeros cases de sucesso, especialmente infrações de lei seca, de casos aí que conquistamos o êxito, onde o cliente ficou livre da multa de R$ 2.934,70, 7 pontos na carteira, não teve o seu direito de dirigir suspenso e também não teve que fazer curso e prova de reciclagem. Por quê? Tudo porque o procedimento a ser adotado para esse tipo específico de infração não foi procedido pelo agente de trânsito. Portanto, não durma no ponto. Recorrer é legal, é um direito que você, condutor, tem. Então, se você se viu aí diante de uma injustiça, também vamos deixar aqui abaixo na descrição do vídeo o link para você falar com um dos nossos consultores que vai te atender aí prontamente para resolver o seu problema. Não fique sem dirigir diante de uma ilegalidade, uma injustiça, de uma operação aí que você se viu injustiçado. Agora que nós já sabemos como funciona a infração de recusa, vamos aprender agora como se portar, o que eu tenho ou não direito diante de uma situação em que estou sendo abordado e me recuso a realizar o teste do etilômetro. Lembrando, pessoal, se beber, não dirija. Nós estamos aqui trabalhando para buscar o êxito em recursos de multas, invalidar infrações de trânsito. Todavia, trabalhamos também com o propósito de construirmos juntos um trânsito mais seguro. Estamos aí voltados com a finalidade de trazer segurança no trânsito, que todos possam ir e voltar com liberdade e tranquilidade, sem riscos de imprudências, sem negligências por parte dos condutores. Então, somos pactuantes desse princípio. Então, se beber, não dirija. Mas, caso você se veja em uma situação em que você se recuse a realizar o teste do etilômetro, vamos aprender agora como se portar diante dessa situação. Ao ser abordado, o agente vai lhe pedir a documentação, certo? A habilitação e documento do veículo, e posteriormente ele pode oferecer a que você realize o teste do etilômetro, tá? Cabe lembrar também que o agente visualmente, se ele verificar sinais de alteração de capacidade psicomotora, ele pode te autuar na infração de dirigir sob influência de álcool, mas isso eu vou criar um conteúdo exclusivo, pois tem um tema muito aprofundado que a gente tem que entrar, que é a questão do termo de alteração de capacidade psicomotora, que não é aplicável nessa multa aqui em questão. A gente vai tratar isso num vídeo específico. Mas retomando, caso você se veja numa situação de recusa, ou seja, você foi oportunizado a realizar o teste do etilômetro e você se recusou, é muito importante lembrar algumas coisas. A primeira, lembra que eu falei no início do vídeo com relação
ao equipamento de fiscalização, que ele passa por uma aferição do Inmetro, ou seja, ele tem que ter um registro válido do Inmetro, um certificado de calibração do Inmetro. Pois é, esse certificado de calibração tem que ser apresentado a você no momento da oportunização à realização do teste do etilômetro. Mas por que isso, Edil? Na qualidade de condutor, eu posso me recusar a realizar o teste do etilômetro simplesmente porque não foi me apresentado o atestado de calibração do equipamento. Quem me garante que aquele equipamento está devidamente calibrado? Às vezes eu não fiz a ingestão de álcool e vou assoprar o etilômetro e ele vai marcar lá um quantitativo que vai me gerar a infração de dirigir sob influência de álcool, mas eu não bebi. Então, ou seja, é muito importante que o equipamento esteja calibrado e que o atestado de calibração seja apresentado a você no momento da constatação, no momento da oportunização à realização do teste. Outra coisa que é muito importante a gente estar atento aí, caso a gente se veja diante dessa situação, que a gente já viu aqui que é possível a constatação visual por parte do agente de trânsito ou autoridade competente ali na operação de trânsito a constatar a infração de dirigir sob influência de álcool. O agente ele vai observar ali suas características, sua capacidade psicomotora, se você está com fala desconexa, andar cambaleante, está com hálito etílico, entendeu? Ele vai observar esses sinais, mas isso é aplicável à infração de dirigir sob influência de álcool. É muito importante você saber que para a infração de recusa ser aplicada a você, o agente ele tem que atestar no auto de infração que você não apresentava nenhum desses sinais. Parece confuso, mas não é. Porque a gente já sabe que se o agente ele visualiza os sinais de alteração de capacidade psicomotora, ele irá te autuar na infração de dirigir sob influência de álcool, ou seja, ele está constatando visualmente ali que você está embriagado, você está sob sinais de embriaguez. Ele pode fazer isso, hoje a lei já faculta ele a isso. Todavia, na infração de recusa a qual estamos tratando aqui agora, o agente ele tem que atestar que você não apresentava sinais de embriaguez, porque senão ele cai em contradição. Se eu apresento sinais de embriaguez, ele está vendo isso, mas ainda assim me autua na recusa a realizar o teste do etilômetro, ora, se ele está vendo os sinais da alteração da minha capacidade psicomotora, por que ele não me autua no dirigir sob influência de álcool? Ele já não constatou os sinais? Por isso, é muito importante e obrigatório, na verdade, que o agente conste no auto de infração que você não apresentava sinais de alteração de capacidade psicomotora. Além disso, não vai evitar que ele retenha a sua habilitação e que você seja demandado a fornecer um condutor habilitado para evitar ali qualquer possibilidade de você dirigir sob a influência de álcool. Outro ponto importante também é que essa infração ela é somente aplicável ao condutor. Muitas das vezes, os agentes de trânsito, por ser o proprietário que está dirigindo, não fazem a indicação do condutor infrator, pois ele pega lá a habilitação do condutor, que ele oportunizou a realização do teste do etilômetro, e pega o documento do veículo e vai ver lá que são as mesmas pessoas. E aí ele não faz a identificação do condutor infrator, pois é o proprietário do veículo que está dirigindo. Errado, pessoal, errado. Independente de ser o condutor, o proprietário do veículo, o agente ele tem que indicar lá no campo de condutor identificado o condutor que se recusou a realizar o teste do etilômetro. Ficou confuso? Para sintetizar isso que eu falei, vamos tratar da seguinte forma: mesmo eu sendo proprietário do veículo, eu tenho que ser identificado na infração, pois é uma infração de responsabilidade exclusiva do condutor, tá? Outra coisa, se você recebeu a notificação na sua casa e outra pessoa estava dirigindo, mas veio em nome do proprietário, também está equivocado, pois o agente não identificou o condutor infrator. Agora, pessoal,
que você já tem todo esse conteúdo referente à infração de recusar-se a realizar o teste do etilômetro, tenho certeza que se essa situação acontecer com você, com um parente, com um amigo próximo, você vai saber orientá-lo como proceder, tá? Vou aproveitar aqui para pedir a vocês, deixe seu comentário aqui embaixo, seja uma crítica construtiva, seja um elogio, seja alguma coisa que ficou faltando. A gente está aqui para construir junto esse canal de conteúdo de uma forma interativa, em que o condutor esteja cada vez mais próximo da gente e com a finalidade de trazer cada vez mais um conteúdo de qualidade para vocês. Você pode se inscrever no canal aqui, ativar as notificações para receber notificações de conteúdos novos e seguir a gente também lá no Instagram, @brmultas, onde a gente posta continuamente conteúdo e atualizações sobre tudo que rola no direito de trânsito. E já sabe, né? Falou multa de trânsito, BR Multas, todas as soluções em trânsito em um só lugar.